É que tem isso, tem que ficar tudo. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai ler Gálatas 2, do 11 em diante. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá então? Ele vai falando assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É interessante, né, essa passagem, que a gente vai vendo aqui bem no começo, no versículo 11 aqui, né? Chegando Pedro a Antioquia, né? O que Paulo fez? Coloca ali, resistir na cara, porque era repreensível, né? Paulo, ele repreende a Pedro, né? Já começa, esse versículo aqui já começa com algo assim, vamos pôr assim, estranho para os padrões de hoje. Vamos colocar dessa maneira. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus, né? Ele viveu com Jesus. Foi a quem Jesus deu a responsabilidade, deu a chave do reino, deu a responsabilidade de começar a igreja. Era um cara importante, vamos colocar dessa maneira, né? Era um cara que conviveu com Cristo diretamente. Paulo não viu Cristo literalmente assim, dessa maneira, vamos colocar, né? Mas Paulo chegou para Pedro e repreendeu ele, né? Mas Pedro era repreensível, Pedro não era perfeito, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa visão hoje, né? A gente fala assim, parece bobagem falar isso, mas não é não. As pessoas veem quem está aqui na frente como alguém irrepreensível, né, cara? Irrepreensível, né? Alguém perfeito, né? É pregado isso pelo ser humano, né? Que quem faz a vontade de Deus se torna perfeito, né? Os discípulos se tornaram discípulos porque eles eram perfeitos, né? Eles eram os caras, né? Pedro, olha lá, Jesus deu a chave do reino para ele, ele era o cara. Não, ele era um ser humano, pecador como nós, né? Tem seus méritos, Pedro. É uma pessoa admirável pela fé, pelo que ele fez por Cristo, né? Ele largou toda a vida dele para seguir a Cristo, né? Nós temos que usá-lo como exemplo, né? E usá-lo como exemplo também, porque ele não era perfeito como nós também não somos, senão isso pode nos desanimar, né? Então a gente fica almejando
algo inalcançável, né? Almejando uma perfeição que é pregada pelo ser humano, não por Deus. Deus não prega isso, né? Ele prega arrependimento, ele prega misericórdia, ele prega que nós somos capazes, sim, mas ele sabe que nós somos pecadores, né? Ele não espera a perfeição de nós, né? Até por isso ele mandou Cristo por nós, né? E no 12, ele vai mostrando aqui por que Paulo estava falando isso. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que era da circuncisão. Né? Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Né? Já imaginou? Pedro aprendeu com Cristo de uma maneira, aí estava ali selecionando. Quando ele estava só com os gentios, ele comia com os gentios. Quando chegou os judeus, ele saiu de perto deles, né? E não comia mais com os gentios, né? Ele queria o quê? Ele queria voltar ao Antigo Testamento, né? Essa era a dificuldade de Pedro, né? Ele queria voltar a viver aquilo, de certa maneira, vamos colocar assim, né? Porque ele estava cedendo à pressão dos judeus, né? E os judeus tinham a dificuldade deles, mesmo convertidos, né? Eles ainda tinham aquela tradição deles, né? Porque eles nasceram naquilo, eles viveram naquilo, né? Não é fácil mudar, né? Exige muito esforço. E eles não estavam querendo mudar, e Pedro estava indo por esse caminho, né? Fazendo essa acepção com os gentios, né? Já não queria mais estar junto com eles, ficava só com os judeus, né? Estava meio que excluindo os gentios nessa, né? Como ele fala nessa passagem aqui, né? Ele não comia nem com eles mais, né? E no 13 ele vai falando assim, ó, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar por sua dissimulação, né? Eles dissimulavam, né? Como ele fala aqui, né? E dissimulava é meio que mascarava, né? Sabe aquela pessoa mascarada que fala uma coisa e faz outra, que fala bem com você aqui por trás vai falar mal, é meio isso. Olha que ponto que eles estavam chegando, entendeu? Para a gente entender que eles eram seres humanos, né? Eles não eram perfeitos, né? Eles tinham problemas, né? Eles estavam dissimulando sobre os gentios, né? Na frente ali, quando ele estava com os gentios, beleza. Quando chegou os judeus, eles falavam, olha o que aqueles gentios comem, olha o que eles fazem. Olha, você acha que Deus se agrada disso, né? Tô imaginando, né? Sou eu falando, mas é tipo isso, mais ou menos nesse sentido, né? Ficar falando mal, né? Simulando, né? Eles estavam juntos, mas reprovavam as atitudes, né? Porque ao mesmo tempo que os gentios eram cristãos e eles também deveriam ser cristãos, vamos falar assim dessa maneira, eles teoricamente estavam juntos, mas separados, né? E eles reprovavam as atitudes provavelmente dos gentios, né? Porque essa era a dificuldade dos judeus. Porque os judeus, para ser judeus, eram circuncidados, eles eram considerados o povo de Deus. Os gentios não. Eles comiam o que eles queriam, faziam o que queriam, entendeu? Era diferente. Porque eles vieram, teoricamente, de uma terra sem lei, eles não viveram essa lei. Só que essa mesma lei que eles queriam colocar para os gentios não existia mais, né? Ela era passada, né? Eles estavam vivendo um Novo Testamento, né? Mas era isso que eles estavam, né? Como se o judaísmo fosse o correto, né? Essa ideia que Pedro, junto com os judeus ali, estavam colocando naquele momento, né? Era isso que eles estavam trazendo para Jesus, como se o judaísmo fosse a salvação, né? E no 14, né? A gente vai vendo o que Paulo fez, né? Mas quando eu vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Paulo teve coragem, né? Paulo, se tem uma coisa que Paulo deixou de exemplo para a gente no Evangelho, que Deus, né, permitiu, porque a gente sabe que tudo aqui foi Deus que permitiu, é a coragem de Paulo, né? Foi um homem corajoso, né? Como a gente estava lendo essa semana também, até o Antigo Testamento, e a gente estava vendo um vídeo lá sobre o profeta Daniel, né? Que foi outra pessoa também que deixou um exemplo de coragem, né? Pelas coisas que passou, né? E como ele agiu nos momentos, né, de dificuldade. E Paulo está mostrando mais uma vez aqui coragem. Pedro, quem é Pedro? Eu não sigo a Pedro, eu não sigo a ser humano. Pedro é um ser humano como eu. O Evangelho é que
que manda em nós, né? E Pedro, quando eu vi que ele fala assim, literalmente, quando eu vi que como ele bem sem falar, quando eu vi que não andavam bem diretamente conforme o Evangelho, disse para ele na presença de todo mundo: peraí, o que vocês estão fazendo? Entendeu? Né? Porque a gente tem que aprender a ter essa coragem de defender o Evangelho, né? Porque às vezes para agradar um ou outro, a gente pode querer, deixa para lá, não fala isso, né? Porque isso aí acontece, entendeu? Isso acontece mais do que a gente imagina. E muitas vezes a gente vai se perdendo por amar aquela pessoa, né? Ou aquelas pessoas, mais de uma pessoa, por exemplo. Entendeu? E a gente deixa o Evangelho se perdendo por medo de magoar a pessoa, ou de criar algum problema, da pessoa não gostar. Mas o que a gente tem que amar acima de tudo? É Deus, né? É o Evangelho. Paulo aqui não mediu esforço para defender o Evangelho, né? Ele falou: ô Pedro, o que você está vivendo, o que você está falando, você não vive, Pedro. Você mesmo, sendo judeu, vive como um gentil, porque foi isso que Cristo ensinou. E você quer que os gentios vivam como judeus, se você mesmo não vive? Entendeu? Olha o que você está fazendo, Pedro. Entendeu? Olha para onde você, olha o que você está falando, né? Então ele chegou e falou, né? E a gente às vezes fala assim: mas parece bobagem discutir esses problemas, falar algo que está acontecendo, que a gente gritaria. Não, é dificuldade, gente. É muita dificuldade. Eu estava conversando com uma pessoa, um irmão lá de São Paulo, e conversei sobre essa situação de problema. Né? E o que todo mundo fala quando você vai conversar com o pessoal de outras igrejas é isso: gente, mas vocês têm coragem de falar? Vocês falam mesmo? O pessoal tem medo de enfrentar a situação. É uma dificuldade que todo mundo tem, sabia? Não é só nosso aqui, entendeu? Só que a gente tem que aprender com Paulo aqui, né? Paulo aqui ele não estava sendo mal, pelo contrário, ele estava amando seus irmãos, né? Ser mal é ver a pessoa caindo num buraco e deixar ela aí. Isso é ser mal, né? É ver a pessoa se afastando de Deus e nem falar nada, nem já, você não é comigo, né? Minha salvação é individual, né? Ele se lasca, o Matiano deixa o Matiano, né, pra lá, né? Usando de exemplo, o Matiano tá errado. Mas é isso que é ser mal, né? A salvação é individual, ninguém salva ninguém, né? Mas Deus nos chamou para quê? Para proclamar as virtudes do seu Evangelho, para proclamar a Cristo, né? Para proclamar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. É para isso que Cristo nos chamou, para isso que Deus nos chama. Não é para ficar quieto, é para falar de Deus para as pessoas, é para ajudar aquela pessoa a conhecer a Cristo, ajudar aquela pessoa a conhecer a Deus. Então, se a gente vê uma pessoa se perdendo e tem a oportunidade de falar ou de ajudar, tentar ajudar e não faz nada, a gente também está pecando. E a gente sabe, como a Bíblia mesmo fala, a gente sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso a gente quer. Então, a maldade está em deixar o irmão se afastar e não falar nada. Lógico, não é o que você vai falar que vai salvar ele, nem o que você não vai falar que não vai salvar ele. É entre ele e Deus, realmente. Só que nós temos que fazer nossa parte, nós temos que ajudar, principalmente em defesa do Evangelho. Porque hoje aqui, a gente está junto, né? E se vocês verem, se cada um de nós ver algo aqui que vá contra o Evangelho, nós temos a obrigação de defender o Evangelho. Pecado é individual. Aqui no caso, como Pedro estava fazendo, eles estavam levando aquelas pessoas a mudar o Evangelho. Era essa a intenção dos judeus. Mudar o que Cristo deixou. Não, peraí, Pedro. Isso aí não afeta só vocês, isso afeta todos nós. Entendeu? Isso não é um pecado individual. Isso aí é uma coisa que, se a gente deixar isso acontecer, seguir por esse caminho, todos nós vamos se perder. Isso é algo muito grave. Entendeu? Então, Paulo não mediu esforço para falar. Né? O que você fala, você não vive. Né? E o que você quer que a gente fala, ele vai continuar falando ali, né? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores de gentios, né? Judeus quando ele fala de judeus por natureza, né? Porque eles conheciam a verdade, né? Paulo, Pedro, né? Olha, os gentios eles são ignorantes, teoricamente, assim, na lei, eles não viveram isso. Nós conhecemos a verdade, eles viveram o judaísmo, né? Eles previram a vida de Cristo, porque estava na lei a vida de Cristo, né? Agora eles vivem na graça, porque se cumpriu a lei, né?
eles eram entendedores, eles sabiam, eles não tinham desculpa para dizer, Cristo, esse cara, quem falou que ele ia vir? Não, estava escrito que ele viria, né? Eles não deveriam estar caindo nesse erro, né? Teoricamente, vamos colocar assim, né? Como o Nicodemos, quando o Nicodemos foi lá perguntar de Cristo, ele viu uma bomba, peraí, Deus falou lá no Antigo Testamento que viria um Cristo, eu sei disso, né? Agora vem um tal de Jesus aí, falando algumas coisas legais, fazendo alguns milagres aqui. Ó, Jesus, eu sei que você veio de Cristo, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele, entendeu? Essa era a visão. Nicodemos tinha isso, por quê? Porque ele era um entendedor da lei e, mais do que isso, ele tinha o coração aberto para aprender, né, de Deus. Amém. Ele não estava fechado como esses judeus que estavam nessa visão cega, né, de que só o que eles faziam era certo, que Cristo não era o Jesus, né, teoricamente, porque se ele queria voltar, era isso que eles estavam pensando, né? Então, eles não tinham desculpa para estar seguindo isso, né, certo? Eles não tinham desculpa para estar seguindo essa ideia, né? Os gentios, como assim, gentios também não devia, né? Porque eles tinham uma dificuldade teoricamente de entender sobre a verdade, porque eles não tinham base nenhuma em Deus, né? Eles não tinham base nenhuma que Deus ensinou para eles. Agora, os judeus se conheciam a Deus, sabiam como Deus agia, né? Só que, diferente do que a gente imagina, seria um judeu ter mais facilidade, não. Quando a gente vinha de coração aberto, eles vinham para aprender. E os judeus vinham com o coração duro, resistentes à mudança, né? Então, pelo contrário do que a gente imagina, é o que Paulo falou, vocês são judeus, né? Vocês deveriam entender isso. E os gentios que são pecadores, que não sabem fazer nada para Deus, às vezes estão como Jesus nos pregou, né? Muitos gentios viriam e tomariam a mesa, né, com eles lá, os judeus tomariam o lugar dos judeus. Né? Por quê? Por causa desse coração, que é o que faz a diferença. Né? Aí no 16 ele fala, né? Ó, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Né? Então, Paulo replica que nós somos justificados pelas obras. Ele afasta o termo, não é pelas obras que nós somos justificados, e sim por Cristo. Né? Nós não somos justificados por nenhuma obra da lei, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Então, por que vocês querem voltar para a lei? O que vocês querem com a lei? A lei não salva ninguém, né? Mas temos também crido em Cristo, né? É crer em Cristo, né? Para sermos justificados pela fé nele. Então, esse que Paulo está falando para Pedro e o e para nós também, né? Nós somos justificados em Cristo, não é por lei. Porque se fosse pelas nossas atitudes, gente, a gente estava perdido, né? Graças a Deus por isso que Ele mandou a Cristo e nos deu essa oportunidade. Primeiro, que nós não somos judeus, né? Já começa por aí, a gente já não estaria salvo. Segundo, que pelas obras nossas, muito menos, né? Então, graças a Cristo que nós temos isso hoje, né? Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, porque é impossível, ninguém é perfeito, a gente erra. E se a gente errar pela lei, a lei condena, né? A lei não tem perdão, vamos falar assim, né? A lei é isso, é pau, é pedra, é pedra. E Cristo veio para abrir esse novo evangelho para a gente, né? E ele continua aqui, ó, no 17. Pois se nós que procurávamos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo nenhum do pecado? De maneira nenhuma. Né? Nós justificamos em Cristo e nos tornamos perfeitos? É o que ele está falando aqui? Não. Né? Porque nós não somos perfeitos. Né? Nós somos pecadores. Né? Mas Cristo não compactou o pecado, Ele não é merecido do pecado, porque nós somos pecadores. Né? Ele espera que a gente se arrependa. Né? Ele nos perdoa, mas não compactou com o nosso ser. Né? Porque se nós que estamos em Cristo
Porque o exemplo aqui é perfeito. Pedro, que é justificado em Cristo, está sendo achado pecador. Cristo, só por causa disso, Cristo é menos do pecado? Não. Nós somos pecadores mesmo. Né? Isso é bom para nos deixar tranquilos, né, com essa situação. Porque eu vejo que tem dois lados da moeda, o ser humano. Né? Primeiro, ou o ser humano não está nem aí com nada, faz o que quer, ou ele se pune demais. Né? A gente tem que aprender a ter esse meio termo, entender que nós somos pecadores, nós não vamos ser perfeitos, diferente do que a pessoa espera, né? Mas também não podemos também viver de qualquer maneira, porque Cristo não é ministro do pecado. Né? Ele não nos tirou disso para viver de pecado. Ó, porque, como ele fala no 18, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitua a mim mesmo transgressor, no 18. Né? Nós mesmos destruímos, né? Nós morremos para o pecado. Como ele fala, se torna a construir aquilo que, né, aquilo mesmo destruir. Nós morremos para o pecado no batismo. Né? Esse é o nosso acordo com Cristo. Se alguém que fez um acordo diferente, não estava entendendo, mas eu acho que todos aqui entenderam, né? Falando assim só para exemplificar. Essa é a ideia do batismo. Lá nós morremos no pecado e nascemos de novo. Por isso chama-se nascer de novo. Nós destruímos o pecado, teoricamente, figuradamente aqui, como ele fala aqui. A gente destruiu. Ó, isso aqui não faz mais parte, agora eu vou ter uma nova vida. Né? Se nós voltamos a viver no pecado, nos tornamos transgressores. Então, Cristo não é o problema. É nós que estamos transgredindo aquele acordo que nós fizemos com Cristo. Né? Por isso que ele fala, arrependei. Né? Quando você arrepende, não vive no pecado. Se você torna a construir, que construir não é ir lá colocar um tijolinho. Ah, eu errei, tem um tijolinho. Eu errei, mas não. Construir é seguir colocando os tijolinhos. Entendeu? É viver aquilo. Ninguém constrói nada em um dia, 2 dias. Entendeu? A pessoa vive para aquilo, teoricamente. Entendeu? Então, se a gente volta a construir isso, nós nos tornamos transgressores. A gente não está arrependido. Se a gente. Ele está falando isso para Pedro, para nós hoje. Né? Ó Pedro, se você quiser voltar para o Cristo também, viver dessa maneira, você está transgredindo aquele acordo que você fez com Cristo. Aquele acordo que todos nós temos com Cristo. Né? Então, não é Cristo o problema. Né? Cristo não é ministro do pecado porque nós pecamos. Não. Ele nos perdoa se nos arrependermos. Ele espera que nós vivemos uma vida nova. Como Pedro estava vivendo, né? Independente do erro aqui, isso aqui não apaga o que Pedro fez. E como Paulo também. Paulo errou muito antes também. Provavelmente errou muito depois também, porque ele era ser humano, mesmo que não seja registrado, ele sabe que ele ia pecar. Né? E nada disso os impediram de estar com Cristo. Por quê? Porque ele, apesar disso aqui, Pedro depois, né? Mais pra frente a gente sabe que Pedro se tornou presbítero, né? Então, só para se tornar presbítero, a gente sabe das qualificações que o presbítero tem. Então, a gente vê, poxa, Pedro se arrependeu, Pedro estava se esforçando. Né? Então, a gente vai vendo isso que é legal, entendeu? Isso aqui não abalou Pedro, não fez ele desistir da fé dele. Ele tornou como um exemplo, peraí, vamos mudar isso aqui, né? Vou melhorar. E é assim que a nossa vida cristã tem que ser. Nós vamos errar bastante, nós vamos muitas vezes pensar em desanimar, mas nós não podemos. Nós precisamos seguir em frente. Como os discípulos fizeram, né? Eles passaram por muito mais dificuldade que nós, carnalmente falando, né? Eles passaram por perseguições que, graças a Deus, hoje nós estamos passando. Mas eles tiveram coragem de seguir em frente. Né? Aí, no 19, eu leio. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Né? A lei prevê o fim da lei. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. A lei mesmo mata a lei. Vamos assim, não que ela acabe, mas ela é cumprida, né? Vamos assim. Prevê o fim da lei. É isso que Paulo explica. Porque a lei existe para profetizar a vida de Cristo. A lei existia para os judeus, para dizer como eles deveriam viver. E que aquela lei findaria na vida de Cristo. E um novo testamento. Né? Então a lei mesmo mostra para eles o fim dela. Né? Porque ele fala assim, porque eu pela lei estou morto pela lei. A lei mesmo me levou a Cristo. Quando a gente viu o pessoal lá de Bereia ouvindo Paulo, aonde eles estavam ouvindo o que Paulo estava falando? Não era na lei? Mas, poxa, Paulo não estava pregando a Cristo? Não, sim, mas a lei previa a vida de Cristo.
Então, para eles acreditarem em Paulo, o povo de Bereia, como eles foram considerados mortos por Deus, por quê? Porque eles estavam conferindo o que Paulo pregava, mas conferindo na lei, que é o que eles tinham de base, não foi assim, né? E a lei mesmo previa a vinda de Cristo, previa que viria um Salvador e ele pregaria as boas novas, né? Então, esse que Paulo está falando ali para os judeus, para Pedro, para aquelas pessoas que estavam ali, ó, e para nós também, ó, eu estou morto pela lei eu estou morto pela lei. E ela mesma disse que Cristo viria. Cristo já veio, gente. A gente não precisa viver mais naquilo, né? A gente tem que viver para Deus o que Ele nos pregou, né? E no 20 ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? A gente é crucificado com Cristo no batismo. É o que Paulo está falando. Eu fui crucificado com Cristo, né? Cristo tem que viver em mim agora, né? Eu morri com Cristo no batismo. Eu fui crucificado com Ele. Quando eu enxergo que eu sou culpado da morte de Cristo, porque Ele veio por mim e pelos meus pecados, e eu tenho muitos para ser perdoado, eu sou culpado pela morte dele. Se eu não fosse pecador, se cada um de nós não fosse pecador, Cristo não precisaria morrer. Então Ele morreu por todos nós. Nós somos igualmente culpados. É fácil às vezes olhar na Bíblia e culpar os judeus, né, que estavam lá. Não, nós somos igualmente culpados, né? E temos que viver na terra pela fé em Cristo, né? Porque a gente vive aqui nessa terra, né? A gente está aqui pela fé em Cristo. É dessa maneira que nós temos que viver. No meio de tantas dificuldades, quando eu falo de dificuldades, de pecados que nós temos, de pessoas que muitas vezes não querem agradar a Deus também, não importa a situação, como a gente estava comentando ontem, lendo o Antigo Testamento, a gente via muitas guerras, muitas mortes, né? Aí às vezes a gente pode olhar para eles e falar: poxa, mas Deus é mau, né? Pessoas morrem na guerra, pessoas, crianças. Não. Viva aqui nessa terra pela fé em Cristo. Que se nós morrermos todos aqui nós hoje, estivermos em Cristo, vamos para o céu. Isso é a dificuldade do ser humano, que era o que eu estava comentando ontem, né? Enxergar ainda aqui. Por mais que a gente tenha fé em Deus, por mais que a gente acredite em Deus, estamos aqui por causa disso, pelo menos eu não sei para vocês, mas para mim, às vezes é difícil conseguir enxergar, porque não é físico enxergar uma eternidade. A gente não tem como mensurar na nossa mente, a gente não conhece isso. E muitas vezes a gente, por isso a gente se pega no erro de se prender aqui. Mas a gente tem que aprender isso, né? Aqui, 5 anos, 10, 15, não sei, é pouco, 20, 100, entendeu? A eternidade é muito maior. Então, se a gente entende isso, a gente entende: poxa, se eu morrer hoje, eu estou bem com Deus, né? Por isso que ele fala, né? O Paulo fala assim: a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, né? De Cristo, né? O que me amou, Cristo morreu por mim. Por isso que eu vivo por Ele, né? E se entregou a si mesmo por mim. Ele não precisava, Ele fez isso por mim. Eu não mereço, Ele fez isso por mim. Isso é a graça. Isso não é a lei justificada pela fé. A fé as obras justificadas pela lei. Desculpa. Não é as nossas obras sendo justificadas pela lei, porque eu não mereço. Cristo veio e morreu por mim. E é por isso que eu vivo agora. É para fazer a vontade dele. Eu sou pecador, Ele me perdoa se eu me arrepender. E é assim que eu tenho que viver hoje. É assim que Pedro nós temos que viver hoje. E é assim que todos nós temos que viver hoje, né? Por isso que é interessante, a Bíblia era viva. Ele está falando, a gente vê diretamente ele falando com Pedro aqui, né? Essas coisas. Mas ao mesmo tempo parece que ele está falando com a gente do mesmo jeito, né? Esse aqui é o poder de Deus, né? Em palavras simples, né? E a gente consegue enxergar Deus só através dessa maneira, né? A gente não vai enxergar esse reino assim, vamos assim, fisicamente, conseguir entender, mas a gente tem fé, porque a gente vê através dessa palavra que Deus está cuidando de nós. E é por isso que a gente tem que viver como Paulo estava vivendo. Olha, estão me perseguindo. Provavelmente vão matar. Você acha que Paulo não pensava? Eles vão acabar me matando uma hora. Uma hora não vai ter como escapar, né? Uma hora que Deus falar: tá bom, a sua vida aqui, Paulo, vão matar. Então, mas Paulo enfrentava aquilo por quê? Porque eu vivo por isso, porque ele passou isso por mim, ele morreu por mim, ele deu sua vida por mim, e eu preciso fazer a minha parte, né? Quem sou eu para questionar o sofrimento de Cristo? Né? Dizer: estou sofrendo, não, Deus, cuida de mim, né? Lógico, ninguém quer sofrer, não é isso, mas é melhor sofrer com Cristo do que sem Ele sofrer e ir para o inferno, né?
Esse é o ponto que Paulo está tentando passar aqui. E no 21 ele fala, para a gente fechar aqui, ó, não adquiriu a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Né? Ele falava que Pedro estava procurando a graça de Deus. Você imaginou? Voltando ao da lei. Se a lei ainda é válida, Cristo morreu em vão. É isso que eu estou falando. Para que precisa me ensinar a lei ainda válida? Para que eu vou mandar Cristo morrer pelos nossos pecados? O cordeiro que perdoou os pecados. Eu vou tirar sacrificado dos animais. Se algo da lei ainda é válido, Cristo morreu não. Toda vez que nós hoje voltamos para algo da lei, nós fazemos isso. Nós vamos a lei de Cristo. Entendeu? É isso que Paulo fala. Senhor Deus e Pai, chegamos na sua presença, Pai. Graças, Pai, por esse amor. Graças por Senhor ter dado a cruz na cruz por nós. Graças por Senhor ter deixado homens de coragem para obedecer a Evangelho até hoje. Nós sabemos que alguns são como Pedro, como Paulo, e tantos outros não estão na vida, que deram tudo. Esse Evangelho não vai deixar aqui, Pai. E somos gratos, Pai, por essas pessoas que testificaram sua vida com o seu Evangelho, Pai. Abençoe, Pai, nós possamos ser hoje, Pai, que vai defender o seu Evangelho, que vai se defender até o fim, Pai. Porque o nosso objetivo é estar construindo o seu reino de Deus. Obrigado por tudo, guarda a nossa semana, nos dá arrependimento, nos dá vida para se for possível, para a nova essa palavra da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, oramos. Amém. Cântico número 95. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu cantarei as suas maravilhas e louvarei seu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu cantarei
227. E tem uma janela aberta. Quero falar